Hoje vamos falar da história da protagonista de Queridos X, uma jovem que não é apenas uma atriz popular, ela é praticamente um patrimônio histórico do entretenimento coreano. Kim Yoo-jong cresceu diante dos nossos olhos, mas o caminho até o topo foi cheio de pressão, escolhas difíceis e muito esforço. Bora conhecer sua jornada? Olá pessoas, tudo bom com vocês? Meu nome é Manu Gerino e hoje eu vou te contar a história de uma das atrizes mais respeitadas da Coreia, Kim Yoo-jong. A menina que começou aos 4 anos, virou estrela mirim, recebeu críticas pesadas, teve problemas de saúde e ainda assim construiu uma carreira que muita gente sonha em ter. E atualmente, ela está nos entregando tudo no drama coreano Queridos X, disponível legendado em português no Viki. Já se ajeita aí, pega um cafezinho e hoje eu tomo o meu na minha caneca pretendente surpresa da minha coleção de canecas dorameiras. Sim, lancei minha coleção de canecas dorameiras inspiradas nos dramas que vocês amam. A coleção conta com 9 peças de dramas clássicos a dramas atuais e você encontra na minha loja da Shopee. Basta acessar manu.com.br/Shopee ou procurar por Manu Gerino no aplicativo da Shopee. Não se esqueça de usar seu cupom de frete grátis na hora de fechar a compra, menina. Assim você começa a sua coleção de canecas dorameiras no precinho. manugerino.com.br/Shopee. Quando a gente fala de estrela mirim, normalmente já vem aquele medo na cabeça. Vai crescer no meio de escândalos, vícios e talvez suma no meio do caminho e não continue trabalhando quando ator quando crescer. Mas não foi isso que aconteceu com a talentosa Kim Yoo-jong. Nascida em 22 de setembro de 99 em Seul, a caçula de 3 filhos viveu pouco tempo longe dos holofotes. Ela não tinha contatos, pai rico, mas tinha o mais importante, presença. O tipo de olhar que faz até a câmera ficar tímida. Com 4 anos foi descoberta quase que por acaso e escalada para um comercial de biscoito. Enquanto qualquer criança teria travado em sua primeira vez atuando, para Kim Yoo-jong tudo foi muito natural. Resultado, o país inteiro começou a ver o rostinho dela em absolutamente tudo. Sua carreira deslanchou. Antes de terminar o ensino fundamental, Kim Yoo-jong já tinha feito 13 dramas e 15 filmes. Enquanto os coleguinhas estavam na excursão da escola, ela estava decorando roteiros. Enquanto o pessoal tirava um cochilo depois da aula, ela ficava no set de filmagem até de madrugada. E não era qualquer papel, ela era a versão jovem de praticamente toda protagonista da época. Sim, ela era a um só de sua geração. Nada de papéis pequenos, muitas vezes era ela quem criava a base emocional da história, porque entregava o passado da protagonista. Ela tinha tanta verdade em sua interpretação que quando vinha a versão adulta, o público já estava apaixonado pela personagem. Mas aí veio 2012 e com ele a lua que abraça o sol. Aos 12 anos, ela interpretou a jovem Ro Yeon-woo e virou fenômeno nacional. O drama bateu mais de 40% de audiência. E muita gente diz que isso só aconteceu porque os primeiros episódios com ela e meu filhote Yoo Jin-gu eram simplesmente perfeitos. A química deles foi tão forte que o público nem queria ver a versão adulta dos personagens. Tragam as crianças de volta. Resultado: prêmios, indicações e um reconhecimento que poucas atrizes mirins têm. Aos 13 anos, ela estava sentada no Baeksang Awards concorrendo com mulheres de 30 e tantos. Não como atriz mirim, minha filha, concorrendo como atriz protagonista. E ela não parou. Passou por dramas como May Queen, Golden Rainbow e Angry Mom, mostrando que sabia fazer mais do que simplesmente olhar fofinho para a câmera. Cada nova personagem empurrava ela para uma atuação mais intensa. Aí veio 2014 e o filme Mentiras Elegantes, que virou a chave de vez. Aquele rostinho doce virou uma adolescente cruel, fria, assustadoramente realista. Os críticos ficaram chocados, no melhor sentido. E ela ganhou sua indicação ao Blue Dragon Awards. Depois vieram curtas, projetos internacionais, especiais para a TV, até chegar 2016, quando finalmente deixou a imagem de criança para trás com Amor Sob o Luar, ao lado de Park Bo Gum. A Coreia parou,
A Ásia se apaixonou e Kim Il-jong virou oficialmente a atriz protagonista. E olha, dali pra frente foi só crescimento. Fadas da Limpeza, Meu Demônio Favorito e agora Queridos X, mostrando uma faceta ainda mais sombria, madura e ousada. A menina virou mulher, a estrela virou referência e a protagonista virou uma lenda viva. Segura aí rapidinho que eu preciso agora agradecer a cada membro do canal que faz esse projeto acontecer. Um super obrigada, gente! E se você também quer ser membro do canal, participar da programação especial e principalmente apoiar este canal, este projeto a continuar, clique agora no botão assinar ou no botão seja membro. Verifica lá a programação especial, os precinhos e se você gostar da programação, quiser e puder apoiar o canal, eu vou ficar super feliz de te ter na nossa família. Agora, se você prefere apoiar pontualmente, só dessa vez, de vez em quando dá, por Pix, aí basta mandar a sua colaboração para a chave que está aqui na tela, apoio@manugerino.com.br. Kim Il-jong é hoje uma estrela gigante, mas o caminho até aqui foi bem mais pesado do que muita gente imagina. Como eu disse antes, a carreira dela começou cedo demais, aos 4 anos, e isso trouxe um detalhe que pouca gente fala. Ela não escolheu ser atriz, ela simplesmente virou uma. A mãe postou umas fotos online, chamaram ela para um comercial e pronto. Ela estava dentro de um mundo que ela nem entendia. Você acredita que ela aprendeu o alfabeto coreano lendo o roteiro? Sim, ela literalmente se alfabetizou dentro do set para poder trabalhar. Até a 5ª série, ela já tinha aparecido em mais de 28 produções e ganhou seu primeiro prêmio aos 9 anos. Bem lindo, né? Nem tanto. A carga emocional era enorme. Por exemplo, em Lei de Vingança, ela fez uma cena de sequestro e ficou tão assustada que não conseguia parar de chorar mesmo depois que a cena terminou. Ela só tinha 6 anos. Por muitos anos, ela achou que aquela vida era normal para todas as crianças. Ela não sabia que ela podia ter outras escolhas. Ela diz não lembrar muito da própria infância, só que vivia cansada, vivia nervosa, vivia tentando conciliar a escola com as gravações e nunca conseguiu ter uma rotina escolar de verdade. A pressão começou cedo. Crescer sob os olhos do público significa perder o direito de errar. E errar faz parte de ser criança. E ela não pôde. Em 2012, com o sucesso A Lua que Abraça o Sol, começaram situações bem desconfortáveis. Comentários estranhos de colegas mais velhos, interações que hoje soam esquisitas e um monte de gente romantizando uma criança. Muita coisa que passou batida na época, mas que hoje é vista de outra forma. E as críticas eram cruéis, além das mentiras apenas para ferir. Inventaram até que ela vendia autógrafos. Disseram que ela fazia parte de gangue escolar simplesmente porque saiu com a cara fechada em uma foto. Qualquer coisa que ela fizesse e não agradasse virava uma tentativa de escândalo. A situação piorou em 2016, quando ela foi criticada por má postura numa premiere. Na verdade, ela estava passando bem mal. O hate foi tão intenso que ela acabou hospitalizada por exaustão. E mesmo assim, no dia seguinte, estava ela lá se desculpando, fazendo reverência e pedindo desculpas por estar doente. Tudo para provar que ela não era uma pessoa desrespeitosa. Depois disso, descobriram que ela tinha hipotireoidismo, totalmente descontrolado, sem nenhum tratamento. A exaustão da garota não era frescura, era doença. Tá pouco pra você? Pois tem mais, minha filha. Um outro transtorno de ser uma criança famosa é que ela quase foi sequestrada quando pequena. Sim, foi isso que eu disse, sequestro. Um homem apareceu na escola dizendo ser o pai dela. As professoras, por sorte, perceberam, chamaram a polícia e evitaram uma tragédia. Dá até um frio na espinha só de pensar o que podia ter acontecido com a garota. No fim, Kim Il-jong sobreviveu a uma lista enorme de desafios. Pressão, doença, haters, fake news, assédio, traumas, tudo isso quando ainda era criança. E mesmo assim, ela cresceu, amadureceu e virou uma das maiores atrizes de sua geração. Isso diz muito sobre a força dela. Você já sabia de tudo isso sobre a Kim Il-jong?
qual é o seu drama favorito com ela? Vai me contando aqui nos comentários e verifica também se você está inscrito no canal. Assim você não perde nenhum vídeo e live sempre falando sobre filmes e dramas asiáticos. Se inscrever no canal é de graça e também ajuda a nossa comunidade a continuar crescendo. Depois de mais de 20 anos de carreira, é impressionante ver como a Kim Yoo-jong conseguiu algo que muita estrela mirim nunca alcança. Ela atravessou a infância, a adolescência e a fase adulta sem perder relevância. E o mais importante, apesar de tantos obstáculos, nunca perdeu sua própria essência. A indústria coreana muda rápido, troca rostos o tempo todo e ainda assim ela permaneceu, sem escândalos, sem marketing agressivo, com muito talento. Um talento que fala alto. Cada papel que ela escolhe mostra um pedaço do que ela quer construir. Uma carreira profunda, intensa, versátil. Enquanto muitas crianças na Coreia não conseguem fazer a transição de atriz mirim para adulta, com Kim Yoo-jong simplesmente aconteceu. Não por mágica, mas por muito esforço e talento. Ela evoluiu muito e a indústria não parou de se apaixonar por ela nem por um segundo. E agora, com Queridos Ts, a gente vê mais uma transformação. Não é só uma personagem sombria, é quase um espelho do que é crescer sob pressão. Uma atriz que aprendeu desde cedo que fama demais tem preço, na vida e na arte. Talvez por isso ela entregue tanto realismo nesse papel. Ela sabe o que é ser vigiada, julgada, idealizada e pressionada. E Queridos Ts promete tocar nessas feridas. Kim Yoo-jong chegou onde está porque é resiliente, porque tem uma sensibilidade rara, porque não tem medo de papéis difíceis e porque é uma artista de verdade, dessas que transformam qualquer roteiro em algo vivo. Então, olhando para a trajetória dela, a sensação que fica é uma só. A gente ainda não viu nem metade do que essa mulher vai fazer em sua carreira. Ela tem experiência de veterana, alma de artista e ainda é jovem o suficiente para reinventar a própria carreira quantas vezes puder e precisar. Ainda veremos Kim Yoo-jong durante muitos e muitos anos, eu tenho certeza. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e que outros atores você gostaria de ver em um dossiê aqui no canal. Me conta aqui embaixo que eu quero saber. Agora, aqui do lado, eu deixo para você a playlist do Drama Clube de Meu Demônio Favorito. O Drama Clube são as nossas lives aqui no canal, nas quais a gente comenta os episódios da semana dos dramas mais recentes. Na época que Meu Demônio Favorito tava no ar, a gente teve Drama Clube, acho que na época ainda chamava Roda de Dorama, ou Bora Falar de Meu Demônio Favorito, não importa, são as nossas lives e elas estão aqui gravadas pra você. Vai que você ainda não assistiu Meu Demônio Favorito, começa a assistir e acompanha a gravação das lives ao mesmo tempo. Vem fazer as suas teorias com a gente. Te espero lá nesses vídeos. Nos vemos na próxima. Um beijo pra vocês e tchau!